Quaresma é um tempo de conversão, um momento para examinarmos nosso coração e deixarmos Deus transformar nossas fraquezas em oportunidade de crescimento espiritual. Buscando reconhecer a graça de Deus, mesmo nas adversidades, depositemos a nossa esperança em Deus e celebremos com piedade e recolhimento. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Manda ouvir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviado à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura vimos como, levados pelos ciúmes, os irmãos de José o venderam aos ismaelitas. Essa história é revivida pelo Salmo 104, que nos convida a nos lembrarmos sempre das maravilhas do Senhor, mesmo nas adversidades. A última estrofe do Salmo nos revela que Deus transforma o mal em uma grande bênção, pois José mais tarde se torna governador do Egito e salva seu povo da fome. No Evangelho de hoje, por meio de uma parábola, Jesus fala do comportamento desviado das autoridades em relação ao povo, que era oprimido, e aos profetas, que eram eliminados. Nos dias atuais, cabe-nos refletir como temos nós mesmos administrado a nossa própria vida. Temos seguido os ensinamentos de Jesus? Temos dado frutos a partir do nosso trabalho, dos nossos dons? Temos nos deixado levar por ciúmes, inveja, assim como os irmãos de José na primeira leitura? É tempo de refletirmos. A Quaresma é um tempo de conversão, um momento para examinarmos nosso coração e deixarmos Deus transformar nossas fraquezas em oportunidade de crescimento espiritual. Sejamos fiéis como José, perseverantes na confiança em Deus, e acolhemos Jesus como a pedra angular da nossa vida.
que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento para entendermos quais caminhos seguir e quais atitudes tomar para andarmos conforme os ensinamentos de Jesus. Que nos lembremos sempre, na dor e na alegria, das maravilhas que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oração. Senhor Deus, que nunca abandonais aqueles que confiam em vós, fortalecei-nos na fé, para que saibamos enfrentar as dificuldades com esperança. Dai-nos um coração puro, livre da inveja e do egoísmo, para que possamos acolher vosso Filho e viver segundo a vossa vontade. Que aprendamos como José a confiar em vossos planos e, como verdadeiros trabalhadores da vossa vinha, sejamos fiéis ao vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.